Então, meus irmãos, vamos agora para o terceiro vídeo, né? Hoje, especialmente, como eu falei no segundo vídeo, nós vamos com 3 vídeos, referente à lição de número 4, nossa EBD, Elias e os profetas de Baal e Azerá. Então, estamos no primeiro vídeo, a introdução, ponto 1, no segundo vídeo, ponto 2, agora vamos estudar o ponto 3, a conclusão. Elias em Horebe. Os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi Elias. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguiu reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo, fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor, eliminou cerca de 850 profetas de Baal, de Azerá, e recebeu apoio do rei, e fez chover após grande período de seca. Correu mais depressa que a carruagem de Acabe, foi sustentado por um anjo. Então, exatamente vamos seguir essa sequência aqui no ponto 3, que nos dá uma boa visão da lição de hoje, né, do que aconteceu. Depois nós vamos falar sobre essa depressão que falamos no início. Vimos aqui, né? Reuniu o povo de Deus no Carmelo, porque ele não reuniu apenas os profetas de Baal e Azerá, mas reuniu o povo juntamente porque o milagre visava ao povo. Visava também mostrar aqueles falsos profetas que era Deus. Eles poderiam ter se arrependido, né? Quando acabaram de oferecer o seu sacrifício, né, e Baal não responder, podiam virar para Elias e falar: Elias, nós entendemos que Deus, o Senhor deu, mas não, eles não aceitaram isso. E Elias então reuniu aquele povo, fez descer fogo do céu. Dessa maneira ele fez descer aqui, eu só gosto de colocar a colocação colocada aqui no ponto passado. Deus desceu fogo, né? Elias só pediu, orou, Deus o respondeu. No altar molhado, ele tinha molhado tudo para mostrar ainda, né? Falamos, a água significa a palavra de Deus. Então a água foi um sacrifício que teve fogo e teve água. Isso é muito importante, né? A unção do Espírito Santo, mas também a palavra de Deus. Fez o povo mesmo em obediência se dobrar diante do Senhor, como vimos, só o Senhor é Deus. Eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azerá. Pastor, hoje nós temos que matar pessoas que são contrárias à nossa maneira de crer. Não. Você tem que orar por elas, pedir a misericórdia do Senhor, mas tem que combatê-las na sua heresia, matar o seu ensino, matar aquela coisa. Então, para isso você tem que ter conhecimento da palavra e às vezes até conhecimento mesmo daquilo que eles estão pregando de errado, para poder combatê-los espiritualmente falando. Fez chover após grande período de seca. Ele orou e Deus mandou a chuva. E quando ele falou para Acabe foi para Jeriel. Elias foi tomado pelo Espírito de Deus e correu mais depressa que a carruagem de Acabe. Depois, Jezabel disse que ia matá-lo. Ele fugiu. E ali ele pediu a morte, como vão ver no ponto seguinte, e o anjo o sustentou ali 2 vezes, o acordou, fez ele comer, e depois mandou ele seguir até o monte do Senhor. Quando ele pede a morte, é o que ele comenta aqui. Mesmo você sendo grande homem de Deus, você tem que cuidar para que não entrem no momento de desânimo e até mesmo depressão. Há discussões aqui se Elias estava deprimido ou não, mas não vamos ficar entrando nessa discussão. Ele pediu a morte. Ele não queria, achava que não viveria mais viver, e Deus tinha que responder a ele, mostrar a ele que não era dessa forma. Mais uma vez, agora Deus tinha que mostrar ao profeta que ele era Deus e que ele confiasse, que ele continuasse fazendo a vontade do Senhor. Pediram para morrer. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito a mesmas paixões que nós, como diz Tiago, capítulo 5, 17. Todos nós somos sujeitos a problemas nessa vida, dificuldades, lutas. É isso que temos que colocar bem no século XXI.
quando a gente não está livre de luta, de problema, de dificuldade, quando a gente não está livre de doença, quando a gente não está livre de nada desses problemas. Nós vamos ver que quando Acabe aparece a Obadias lá, perdão, quando Elias aparece a Obadias mandando que vai falar com Acabe, antes do desafio, Elias sabe através de Obadias que Acabe procurou em todos os gêneros e não conseguiu achar. Então, Elias tinha fugido, mas não sabia que Acabe estava procurando ele exatamente. E aí sabe que Deus o guardou e não deixou que Acabe o achasse. Depois ele sabe também que Obadias, 100 profetas foram sustentados por Obadias durante aquele momento de fome, de falta de água, que eram profetas do Senhor que estavam sendo perseguidos por Jezabel. E dá a entender que aqueles 100 ele conseguiu salvar, mas alguns profetas morreram. E esses profetas morreram. Ah, pastor, mas como assim que um morre e o outro não morre? Eu sempre falo para os irmãos, Pedro foi levado milagrosamente e Tiago morreu ao fio da espada, antes perseguidos ali pelo rei. E aí, pastor, Deus gosta mais de Pedro ou mais de Tiago? Amado irmão, Deus tem os planos dele, a gente não sabe como é, então temos que entender isso. Aqui o que aconteceu, ele pediu para morrer. Deus mandou, falou para Jezabel, vai ser contra você, você foge. Ele fugiu, pediu a morte, dormiu, o anjo sustentou. Aqui ele fala até que era um sentimento de autopiedade. Depois nós vamos ver lá no monte, quando ele fala, Senhor, sou eu que te sirvo, só sobrou eu que não adora Baal. E o Senhor respondeu outra coisa para ele, como vamos ver no ponto, na última subdivisão. O Senhor, então, o desperta e diz que a caminhada é longa. Ele andou 40 dias e 40 noites com aquele alimento que o anjo deu a ele. Mas aquele alimento não sustentaria ninguém 40 dias e 40 noites. O sustentou porque foi mais um milagre do Senhor. Até que ele chegasse ao monte do Senhor para que Deus pudesse falar com ele. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias sofreu esse problema, você também pode sofrer. O que temos que fazer então, pastor? Temos que verdadeiramente sempre confiar no Senhor. Eu sempre falo para os irmãos, ore, eu falo de uma oração preventiva. Senhor, me ajuda porque eu não passe por essa situação. E se fortalecer, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, falando lá do restaurar o altar do Senhor, tendo uma vida de comunhão com Deus, para que você possa tentar fugir dessas situações difíceis, passar por elas, mas com a graça e misericórdia de Deus. A resposta de Deus, como Deus respondeu a Elias. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que trouxe pão e água, tirando daquela situação de intenso desânimo. Vamos ver aqui em 1 Reis 19, a gente sempre fala para os irmãos que é um estudo da lição, mas é um estudo bíblico também. Há vários textos que os irmãos devem ler, os textos bíblicos diários, os textos no meio da lição, e vão nos ensinar bastante também. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse, levanta e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava o pão cozido sobre a brasa e uma botija d'água. Comeu, bebeu e tornou-se a deitar-se. O anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou-lhe, dizendo, levanta-te e come, porque muito comprido se terá o caminho. E eu vou ler até o 8, que não está escrito aqui. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Nisso dependemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11 e 12. Só quero colocar uma situação aqui. Isso é uma colocação, não estou dizendo que o autor da lição está errado, nem discordando dele, apenas vamos ver aqui a palavra. Ele disse, saí para fora, quando ele chegou no monte do Senhor, ele disse, Senhor, eu sou o único zeloso, sou o único... Está aqui no texto da lição, né? Versículo 10. Ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, eu fiquei só e buscando a minha vida. E o Senhor disse para ele, sai para fora e ponte no monte perante a face do Senhor. E aí diz, e eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, depois do fogo uma voz mansa e delicada. Então Deus não estava nessas situações.
Elias poderia se confundir. Deus está nesse fogo. Não, Deus não estava naquele fogo. Deus está no terremoto, Deus está no vento. Não. Deus veio com uma voz mansa e suave e falou a ele. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, Eliseu para lhe suceder como profeta. É uma curiosidade bíblica aqui. Pastor Elias fez isso tudo? Não. Elias não fez isso. A única coisa que ele fez foi ungir Eliseu como profeta. E depois Eliseu ungiu Azael como rei da Síria e, enviado por Eliseu, um dos filhos dos profetas, ungiu Jeú como rei de Israel. Mas, pastor, Deus não falou que era Elias que ia fazer? A obra de Deus não sofre continuidade. Nós vamos ver aqui, não na lição seguinte, que a lição seguinte nós vamos ver o reinado de Acasias, mas não vamos voltar a falar de Elias, porque não vamos ver o profeta Elias, Eliseu, seu sucessor. Quando nós vamos estudar que Deus ia tomar Elias, Eliseu sabia disso, e quando eles caminhavam juntos, ele pediu porção dobrada do Espírito do Senhor. E Elias falou, se for tu visto quando for tomado, assim será, e aconteceu desta forma. Então houve uma continuidade. O que Elias fez, Eliseu fez, foi uma coisa contínua, porque a obra de Deus não para. A obra de Deus não depende de uma pessoa. A obra de Deus é feita com todos os servos de Deus. E Deus está conosco. Então, para findar esta lição, vamos aqui à conclusão. A vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Eu sempre falo na igreja, nós precisamos ter exemplos. Exemplos na nossa vida, né? Às vezes um obreiro de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus que tem feito a obra de Deus de uma forma correta, e nós ali tiramos exemplo, embora todos nós sejamos falhos. E principalmente na Bíblia. Personagens bíblicos, lógico, o nosso maior exemplo é Jesus. Esse é o principal que temos que seguir. Mas há homens de Deus e mulheres de Deus que vão nos trazer lições, porque eles são homens sujeitos às mesmas passões que nós viveram neste mundo, passaram pelas mesmas situações que passamos e conseguiram de alguma forma vivenciá-las e vencê-las. Ainda que a sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de justiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar por causa do Senhor. É o que aconteceu com Elias. Elias surgiu do nada, né? Como vimos assim, não tem, só fala que era de Tisbita, mas Elias surgiu para, no meio daquela idolatria toda, ele não se dobrou com mais 7.000, que nós vimos que Deus falou para ele lá no monte, que não se dobraram a Baal, que serviram ao Deus vivo e verdadeiro. Então, ele não se dobrou. Ele podia, como muitas pessoas fazem, ir atrás da maioria. Não, ele não foi atrás de Acabe, dos seus falsos profetas, mas ele, como diz aqui, ânimo e vontade de lutar pela causa do Senhor. Temos que lutar contra as heresias, contra os falsos ensinamentos, contra aquilo que tem sido errado, pregado contra a palavra de Deus. Elias é exemplo do cuidado, da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Então, Elias é esse exemplo. Você é um crente fiel. Você guarda esta palavra, este livro. Você procura viver como Cristo mandou que você vivesse, de acordo com o ditame da palavra de Deus. Se você for perseguido, Deus vai guardar. Pastor, é sinal que nunca eu poderei morrer? Não. Alguns profetas que estavam com Elias foram mortos por Acabe e Jezabel. Elias foi mantido, Elias pregou a palavra de Deus, e nós vamos ver que, pelo menos por algum momento, aquele povo pôde saber que havia um Deus em Israel. Deus possa abençoar nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, estaremos estudando a próxima lição, como já falamos aqui, que é o reinado de Acasias, e trazendo aqui o vídeo para o irmão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.